O Senhor é contigo, homem valente. Imagina você escutar isso no meio de uma crise, num período terrível, e que todo mundo está com medo, inclusive você. Foi o que aconteceu com Gideão. Deixa eu te contar essa história de Juízes capítulo 6. Fica comigo, não perde nada. Juízes 6. O povo tinha passado um período de 40 anos de paz, de tranquilidade. E aí, de repente, agora, eles resolveram fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. E o que acontece é a consequência dos seus atos. O Senhor sempre teve uma maneira pedagógica de trabalhar com esse povo. E a maneira do Senhor ensinar esse povo era através, muitas vezes, do sofrimento. Ah, porque Deus é mau? Não, porque é consequência dos atos do povo de Israel. E o que acontece aqui é que depois de 40 anos de paz, agora o povo vai passar um período de 7 anos de opressão. O que acontece? Eles trabalhavam o ano inteiro. E quando chegava a época de colher, vinham os medianitas e destruíam tudo. O texto vai dizer que como gafanhotos eles chegavam, ou seja, em grande quantidade. E eles vinham para destruir. Não era para saquear, não. Não era para roubar, não. Era para destruir tudo aquilo que Israel havia feito, trabalhado, semeado durante um ano inteiro. Nesse período, o povo já esperando que os medianitas iam chegar, eles faziam o quê? Se escondiam em covas, em cavernas, para não serem atingidos pelos medianitas, para não sofrerem nas mãos dos medianitas. O texto vai dizer então que depois de 7 anos passando por isso, o povo resolve clamar, resolve orar. Olha só, já começa aqui te dizendo, oração tem que ser o primeiro recurso e não o último. Quando tiver uma situação, uma dificuldade, já se arrepende logo de vez, já ora, já busca o Senhor, é o primeiro recurso. Esse povo esperou 7 anos. Quando passou um período de 7 anos, eles começam a clamar. Eles começam a orar ao Senhor, escondido em cavernas, e o Senhor envia um profeta. Esse profeta vai trazer a memória da maneira que o Senhor tirou eles do Egito, da maneira que o Senhor livrou da mão de Faraó, dos egípcios, enfim. Mas enquanto esse povo está orando, tem alguém que também está com medo, que também vai para um lugar que não é apropriado. Ele está dentro de um lugar onde se pisava as uvas para produzir vinho, malhando trigo, fazendo algo que não era um lugar específico para isso. E o texto vai dizer então que Gideão está lá, malhando o trigo dentro do largar de vinho. E o que acontece é que o Senhor acha graça em Gideão, porque em meio a essa crise toda, todo mundo com medo, todo mundo se escondendo, tem alguém que está com medo, mas está agindo. Sabe aquela história? Vai com medo mesmo? Foi o que aconteceu com Gideão, ele foi com medo mesmo, foi agir mesmo com medo. Ele pega não uma quantidade muito significativa de trigo, porque não seria possível fazer isso no largar de vinho, mas ele pega um pouco de trigo e vai tentar pôr a salvo dos medianitas. Ele vai tentar trabalhar ali com trigo e salvar dos medianitas. Alguém está tendo ação no meio desse cenário. É um cenário caótico. O povo se arrependeu e começou a orar. O povo se arrependeu e começou a orar. Mas alguém precisava ter uma ação. E o Senhor achou graça em Gideão, porque apesar de ele estar com medo, apesar de ele estar fazendo isso num lugar que não é apropriado para se fazer, ele está fazendo. Ele está de alguma maneira agindo, e é isso que o Senhor espera da nossa parte em períodos de crise, de dificuldade. Tem que ter oração? Eu já disse, oração é o primeiro recurso, mas a oração ela vem acompanhada de uma ação. E quando o anjo do Senhor aparece a Gideão, dizendo para ele, o Senhor é contigo, homem valente. Eu já disse, parece ironia, não parece? Mas essa é a forma que o Senhor enxergou Gideão. Porque todo mundo se escondendo com medo, tem alguém agindo. Alguém que está sendo valente, mesmo a pessoa tendo uma visão distorcida sobre si. Por quê? Porque quando o anjo do Senhor aparece, quando o Senhor fala com Gideão, ele vai dizer o quê? Senhor, mas como é que o Senhor é conosco? Olha a forma que o Senhor livrou os nossos pais, a nossa família do Egito. Tudo que nós ouvimos, todos os testemunhos, e olha o que está nos acontecendo. E o Senhor falando com ele, o Senhor é contigo, homem valente. E ele dando justificativa para o Senhor. Mas, Senhor, a minha família é a mais pobre de Manassés. Eu sou o menor da casa. Ele não é o primeiro a dar justificativa para o Senhor. Jeremias fez isso, Isaías fez isso, tantos outros homens fizeram isso. Tantos outros homens tiveram que ser motivados, incentivados pelo Senhor. Por quê? Porque é muito comum no meio da crise a gente perder a nossa identidade. É muito comum no meio de uma crise você não enxergar o seu valor, você não saber o potencial que você tem. É muito comum no meio da crise a sua visão ficar distorcida acerca de você. E isso está acontecendo com Gideão. Senhor, nós ouvimos falar tanto, mas tanto, dos livramentos que o Senhor deu ali dentro do Egito. E olha o que está nos acontecendo.
É uma sensação de abandono. E não vai me dizer que você nunca passou por isso. Se você nunca passou, eu tenho que te dizer, uma hora você vai se sentir assim. Parece que o Senhor abandonou. O silêncio do Senhor. Foram 7 anos de silêncio do Senhor. E chega um momento que você vai dizer, eu estou sozinho nessa situação. Chega uma hora que você vai começar a se enxergar como uma pessoa menor do que realmente você é diante de Deus. Que você já não consegue mais entender de que forma se livrar disso. Não tem condição. A sua família não é uma família estruturada, uma família que vai te dar condição para sair desse cenário, para mudar esse cenário. Ou seja, a visão, a ótica de Gideão acerca de si mesmo era uma ótica totalmente distorcida. E isso acontece no meio da crise. Isso é comum no meio de uma crise. Gideão já não enxergava os seus valores. Ele sabia que ele estava ali apenas fazendo alguma coisa para tentar mudar e reverter o quadro, ao menos da sua casa. Mas ele não enxergava que através dele poderia vir um grande livramento para o povo de Israel. Ele não enxergava dessa forma. E às vezes a gente não enxerga que através das nossas vidas algo pode acontecer de diferenciado. Talvez algo vem de geração para geração, hereditário dentro da sua casa. Todo casamento se acaba, todo mundo termina num vício. Ninguém prospera, as coisas não acontecem. As pessoas sempre morrem com a mesma enfermidade. O desemprego é comum no meio da sua família, da sua parentela. Mas eu quero te dizer, ainda que isso venha de geração em geração, quando você se posicionar e tiver uma ação, vai parar em você. Não vai acontecer mais. Não será o futuro dos seus filhos, dos que virão depois. Não. Vai parar com você. Mas, missionária, eu não me vejo com condição de fazer isso acontecer. A condição não é humana. Não vem de você, vem do Senhor. Era isso que Gideão precisava entender. Não seria através dele, seria através do Senhor. E Gideão, ele resolve fazer um propósito ali com Deus, um desafio com o Senhor. Ele vai buscar algumas ofertas e entrega diante do altar do Senhor. E quando ele vê que toda aquela oferta é consumida, ele entende, realmente o Senhor está comigo. Mas eles derruba os altares de Baal, convoca o povo, e mesmo uma multidão indo, o Senhor não vai querer uma multidão. São poucos. Porque era uma multidão de pessoas que estavam se escondendo, se acovardando, e o Senhor não quer tratar com covardes. Então, dessa multidão, somente 300 são escolhidos pelo Senhor para ir com Gideão e para vencer os medianitas, porque o livramento não veio nem de Gideão, nem dos 300, mas veio do Senhor. Eu quero te dizer aqui, para finalizar, Deus é contigo, homem valente. Não fique olhando para a circunstância. Tenha uma ação nesse dia de hoje, porque o Senhor é contigo e Ele vai te honrar. Se levanta em nome de Jesus para mudar a história da sua casa.